Atos 8. Todos acharam? A gente está numa série falando sobre os dons, né? E a gente está indo com toda a paciência do mundo, cada trecho analisando. Para você que está me vendo aqui, você que não veio no culto passado, ou veio um culto sim, um não, ou de repente está vindo a primeira vez, eu preciso contar a nossa preocupação primeiro, lembrar os irmãos como é que a gente está olhando para esses textos, e então a gente parte para eles, tá? Nós estamos defendendo uma tese bíblica que diz o seguinte: quando você vai ler a Bíblia de forma completa, obrigado, Deus te abençoe, até aliviou agora. Quando você vai ler a Bíblia de forma completa, que é o correto que toda pessoa deve fazer, presta bem atenção. Existem duas formas de a gente ler o texto. Uma é eu abrir um capítulo, um versículo, ler e tirar minha conclusão. Só que ao mesmo tempo, quando eu faço isso em outro livro, em outra epístola, no Antigo Testamento, eu posso ter algo acerca daquele mesmo assunto. Então eu nunca posso definir aquilo que eu acredito baseado no único texto. Amém? Tanto é que tem certas situações que quando você vai olhar no texto, você vai ter uma certa ordem e daqui a pouco essa ordem muda. Por exemplo, quando Paulo se encontra com os apóstolos a primeira vez, para ele ser aceito como um apóstolo, os apóstolos pedem para ele o seguinte: olha, pensa no mais pobre e não coma comidas sacrificadas a ídolos. Esse é o pedido dele. Alguns anos depois, lá em Coríntios, Paulo, muito mais maduro a igreja, ele já vai dizer uma outra coisa. Porque naquele contexto a igreja era judaico-cristã, mais judaica do que cristã. Então, a maioria das pessoas estavam se acostumando a deixar de ser um judeu como religião para se tornar um cristão como religião. Então você vai ver no Novo Testamento uma grande briga dos judaizantes que se converteram, pessoas que se converteram a Cristo, acreditavam que Jesus era o Messias, mas queriam que os novos convertidos gentílicos, que eram o povo de fora do povo judeu, passassem pelas cerimônias judaicas, que era justamente isso que Paulo vai fazer de tudo para não existir. Então, quando você vai olhar a igreja primitiva, você está sob tensão. Que tensão é essa? Tensão de que pessoas estão vivendo a vida inteira de uma forma, e agora você começa a ensinar aquele ensino do evangelho, e eles precisam desconstruir aquilo que está dentro deles. Então, no meio da igreja, você tem gentil, que é pagão, ele se converteu, mas ele tenta trazer para a igreja alguns conceitos pagãos. Por exemplo, ser alguém libertino, eu faço o que eu quiser na minha vida, eu não devo satisfação para você. E quando eles chegam na igreja, isso muda, porque agora cada membro deve satisfação para a sua igreja local, porque o que você faz lá fora, isso respinga na reputação de todas as pessoas que estão aqui dentro. Por exemplo, se um irmão aqui é pego fazendo algo indevido, roubando, o que vão falar da comunidade cristã? Ele é daquela igreja lá. Então, automaticamente, todos os irmãos que estão naquela igreja também são considerados pessoas que fazem esse ato errado. É assim que acontece com a sociedade. Então, quando a igreja primitiva se forma, esses gentios vêm para a igreja, a primeira coisa que se combatia neles era o quê? Essa ideia de uma liberdade de você fazer o que você quisesse. Então, isso era muito comum. Do outro lado, você tinha judeus que se convertiam e eles tinham um carinho extremo por todas as cerimônias que eles faziam na época de Moisés. E aí os autores bíblicos ficam dizendo, isso é sombra. Isso era para apontar para Cristo. Cristo já veio, não precisa mais fazer essas coisas. Então, toda vez que você lê a Bíblia, você está debaixo de uma tensão. Uma tensão que no meio que Deus está se revelando, Jesus está alcançando todos com seu espírito, pessoas estão se desconstruindo. É muito parecido com o que vocês passaram a vir para essa igreja. Vocês tinham concepções formadas, você chega aqui,
e acontece aquela guerra de coisas que você acreditava, e quando você vai ver no texto bíblico, e a gente tem a tendência de guerrear com isso. Então, eu estou nesse exato momento debaixo de uma tensão. E o que a gente tem ensinado para vocês aqui agora? A gente tem mostrado para vocês que um grande erro que se comete é quando você olha o livro de Atos isolado. Eu olhei Atos 2. Eu vi o que aconteceu em Atos 2. E eu falo, eu quero que aconteça comigo hoje. A pergunta que a gente deve fazer para o texto é da vontade de Deus e é o ensino dos apóstolos que isso aconteça toda vez com qualquer crente? Vocês estão entendendo? Qual é o momento na Bíblia que a gente olha para o texto e diz, é uma doutrina? O que seria essa doutrina? Algo que a igreja tem que praticar sempre. Ou será que é só uma história que foi contada? Foi um marco na história? Então, essa é a pergunta. Se você abre o texto e quer que aconteça com você tudo que aconteceu nos personagens, você pode cometer alguns erros, como o primeiro zoológico que você vê, você vai ver uma jaula com tigre e você vai se jogar lá para dizer, Senhor, me salva. Porque Daniel foi livrado da cova dos leões, eu vou me jogar lá também. Então, é algo que a gente tem que ter um certo cuidado para a gente entender que a Bíblia, ela é como se fosse um filme, tá, gente? Ela é um drama. Você vai assistir um filme, você não pode chegar na metade do filme e achar que você conhece tudo. Você precisa conhecer todo o filme. Se alguém chegar aqui agora para assistir Senhor dos Anéis, aí tem o 1, o 2, aí depois tem a saga dos Hobbits. Então, tudo isso você precisa entender o universo para você tirar a conclusão de um personagem. A Bíblia não é diferente. Eu preciso entender por completo. Então, o que a gente está propondo aqui na nossa igreja? Para que a gente olhe para Atos dos Apóstolos, a gente precisa entender a narrativa bíblica. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa tendência é, você pega um assunto e você pesquisa tudo sobre o assunto para debater com alguém. Essa não é a forma correta. A primeira pergunta é, por que ótica você vai olhar? Aliancista? Dispensacionalista? O aliancismo progressivo? O dispensacionalismo progressivo? Porque certamente o autor que você vai ler, ele tem um direcionamento teológico. Aí o que as pessoas fazem? Elas pegam um assunto dons, elas saem lendo um monte de autor. Mas por trás ele tem uma base exegética, uma base de teologia bíblica, tem uma forma como ele vê a narrativa bíblica. E a forma que ele vê a narrativa bíblica vai diretamente afetar a tua interpretação ou a dele. Aqui na nossa igreja, a lente que a gente enxerga o texto bíblico é pelo aliancismo. Então eu venho falando todos os cultos isso para você. O aliancismo acredita que Deus vai se revelando de forma progressiva. Em que sentido? Ele se revela um pouco para Adão e Eva, daqui a pouco tem um evento em Noé, ele se revela um pouco mais, sempre apontando para Cristo, ele se revela a Abraão, ele mostra um pouco mais quem ele é, sempre apontando para Cristo, ele se mostra para Moisés, se revela um pouco mais, sempre apontando para Cristo, e quando chega em Cristo, tudo aquilo que ele construiu ao longo de todos os anos da Bíblia faz sentido e fica completo. Para isso, no curso de membresia, nós temos uma aula só sobre isso. Então, essa ótica muda tudo. Por quê? Porque eu disse nos cultos passados para vocês que quando a gente olha a Bíblia de forma macro, eu quero que você imagine agora que você tá aqui, né? Você está vendo aqui, todo mundo aqui? Vocês estão vendo? Agora, vamos supor que a gente pegue um helicóptero e a gente entre nele e a gente suba. Você não vai conseguir ver só aqui, correto? Você vai conseguir ver o bairro inteiro. Não é isso? Então, antes de você interpretar um texto específico, você precisa enxergar o bairro inteiro. Se você não enxergar um bairro inteiro, você vai estar com uma sabe aquele tapa-olho do cavalo? Que só faz você olhar para um lado. E aí, quando a gente começa a desempenhar a interpretação bíblica, que para você vai parecer um absurdo. Antes de você ir para alguma treta bíblica, decida por que lente exegética você vai analisar o texto. Pastor, o que é lente exegética? Como você vai analisar o contexto da época? Como é que você vai analisar a história?
o personagem, como é que você vai analisar a gramática. É isso que eu tenho tentado construir com todos vocês aqui. Então, o que eu tenho mostrado para vocês? Que o primeiro erro que se comete quando se fala de Pentecostes é porque a gente tem a tendência de entender um Pentecostes como algo isolado. Por exemplo, Jesus subiu, agora é a hora do Espírito Santo, ele está fazendo tudo. Quando, na verdade, eu mostrei para vocês que no Antigo Testamento existem várias profecias do Messias, que é Jesus Cristo, o Emanuel, e em todas essas profecias, junto tem a profecia de que o Espírito de Deus seria derramado sobre todas as pessoas. Só que uma coisa curiosa é que, para a profecia bíblica e para João Batista no Novo Testamento, quem batiza é Jesus. Não é um ato isolado do próprio Espírito. João Batista fala, eu estou batizando com água, mas vai vir alguém, que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Ele vai batizar com água, com Espírito e com fogo. Então, o batizador é Jesus Cristo. E o efeito que o Espírito Santo, que você vê em Atos 2 acontecendo, é uma consequência da obra redentora de Jesus. Se Jesus não morre na cruz, se Jesus não ressuscita, o Espírito não marca a história. Então, para a gente começar a analisar o próximo texto, eu quero que na mente de vocês tenha algo específico. Toda vez que eu interpretar a Bíblia, eu tenho que interpretar ela de 3 formas. Tá? Primeiro, Deus se revela. Deus escolheu ele se mostrar para o homem. Nenhum momento da Bíblia, o homem vai atrás de Deus. Nenhum momento da Bíblia, o homem, Deus, eu te quero. Todas as vezes que na Bíblia, Deus tem um relacionamento com alguém, foi ele que foi até o homem. Nós chamamos isso de autorrevelação. Deus, ele decide se revelar porque ele é tão alto. Ele é inalcançável que a gente pecador não conseguiria chegar até ele. Porque Paulo vai falar em Romanos, ninguém quer Deus, ninguém entende Deus. Não há quem busque a Deus. Se não for Deus que faça esse movimento, a gente não era nada. Então, durante a Bíblia, Deus se revela. E a forma que Deus escolheu se revelar é uma aula que eu estou dando para os presbíteros, diáconos e os professores daqui, é que a forma que Deus escolheu se revelar foi por meio de atos históricos. Repita comigo, atos históricos. Por exemplo, queda é um ato histórico. Na queda, Deus revela um pouco quem ele é, porque Adão e Eva comem do fruto, eles recebem a punição por ter comido o fruto, eles são expulsos do jardim do Éden, lá nós vemos a santidade de Deus, ele não tolera o pecado, ele é santo, mas ao mesmo tempo ele veste Adão e Eva com roupa de animais, porque eles estavam nus. Nós vemos lá o primeiro ato de graça pós-pecado. Então Deus ele começa a se revelar que ele é santo, ele não tolera o pecado, ao mesmo tempo ele é alguém que perdoa e gracioso. Logo em seguida ele fala para Adão e Eva, vai vir da descendência da mulher, ele fala punindo a serpente, mas Adão e Eva estão escutando isso. Vai vir um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente um dia. Então Adão e Eva acreditaram que da descendência deles viria alguém que destruiria a serpente, que é o Cristo. Nessa época, eu sempre tenho falado para vocês, Cristo não é chamado de Jesus, não é chamado de Emanuel, ele é chamado de descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Vai se passando a história, a teologia vai evoluindo, porque Deus vai se revelando através de atos históricos. Vai acontecer um fato histórico importante, a Arca da Aliança. Todo mundo corrupto, tem alguém no meio que não é santo, mas dentre aquelas pessoas lá, ele era o mais achegado a Deus, mas ele era pecador, porque o texto fala, Deus tratou Noé com graça. Significa isso? Traduzindo, Deus tratou Noé de uma forma que ele não merecia. Deus se apresenta para Noé, chama Noé, e de uma vez, e mais uma vez é Deus que se achega ao homem. Faz uma aliança com o homem, ele constrói uma arca, e nós aprendemos de novo que Deus é santo, mas que Deus ele pode salvar aqueles que creem nele, aqueles que confiam nele, quando ele coloca uma família na arca. Apesar do meio desse caos inteiro aqui, além da aliança que Deus faz com o homem, vai prosseguindo, você tem Abraão, ele fala para Abraão, de novo ele aparece para Abraão, Abraão, teofania, sai da tua terra. Abraão também não era um ser evangélico,
Deus aparece para ele, diz que vai dar, da família dele vai nascer uma nação. E Deus vai mostrando que da família dele sairiam descendentes, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Lá em Gálatas, Paulo vai dizer que aquilo que aconteceu em Abraão, Abraão entendeu, Deus estava prometendo Cristo. Hebreus vai dizer que Abraão entendeu que Deus estava prometendo para ele Cristo, e ele creu nisso. Romanos vai dizer que Abraão foi tratado com graça. Não foi a fé dele que despertou surpresa em Deus. Então você vai ver na história tudo isso acontecendo. A cada ato histórico bíblico, Deus revela quem ele é, Deus aponta para Cristo. E quando a gente olha dessa forma, nós temos a revelação de Deus, nós temos a história da redenção e nós temos algo que a história da redenção gera nos personagens. A ordem da salvação, que é a salvação interna. Eles são regenerados, que é nascer de novo, eles conseguem se converter, eles são justificados, eles são adotados. Então a salvação, eu tenho falado em todo culto, ela estava no Cristo que viria. Hoje nós cremos no Cristo que já veio. Vocês estão entendendo? Só que a diferença é que hoje nós temos uma teologia plena, completa, eles tinham uma teologia em fragmentos. A gente chama que é uma teologia em signos, no sentido não do signo do horóscopo, mas no sentido de símbolos, né? Símbolos que eram didáticos, que apontavam para o entendimento maior e superior no futuro. Baseado nisso, nós temos alguns atos históricos até chegar na redenção. Por exemplo, um ato histórico importantíssimo é o nascimento de Cristo, né? A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Um desses atos históricos que eu tenho falado para vocês é o Pentecostes. Porque o Pentecostes foi prometido no Antigo Testamento e essa promessa está ligada ao Messias. Quando Jesus Cristo ressuscitasse, o Evangelho iria se expandir e o Espírito seria derramado como água, de uma vez por todas. Sabe quando eu pego um balde de água e jogo em você? Foi isso que nós falamos no último culto. Quando eu jogo um balde de água em alguém, a água não volta para o balde. Ela é jogada de uma vez por todas. Então, nós cremos que Pentecostes é um desses atos históricos que marcam o cumprimento da promessa de redenção a nosso respeito. Por que a gente começou a conversar sobre isso? Porque em todo culto é costume que as pessoas queiram um novo Pentecostes. E aí começa a surgir uns erros grotescos de leitura. Por exemplo, sinta agora o vento impetuoso, foi o que eu falei, o cara sopra no microfone, quando no texto de Atos 2, não é um vento, é o som como de um vento. Aí a pessoa fala assim, porque tem línguas de fogo. Então elas começam a falar em línguas, dizendo que aquilo é fogo nos lábios, quando na verdade é sobre a cabeça deles, eles viram chamas como língua de fogo. É uma analogia, não significa que é. Foi algo que ele viu, uma espécie de uma luz, igual uma chama, no formato de uma língua. Aí você vai ver no texto que nós estudamos, que diz o seguinte, eles falaram em outras línguas, pessoas que estavam naquele evento do Pentecostes, que eram pessoas do mundo inteiro da época, conseguiram escutar eles falando as grandezas de Deus na sua língua materna. Atos 2. E aí, de novo, por uma simples leitura, é claro de se entender que quando eles falaram em outras línguas, o cara que era judeu, o pescador da Galileia, começou a falar, por exemplo, em espanhol, uma língua que ele nunca tinha falado. E o judeu que tinha nascido na Espanha, mas era judeu de linhagem sanguínea, chega lá e fala, como é que esse cara consegue falar na minha linguagem? Isso é um texto bem claro em Atos dos Apóstolos, inclusive já há uma grande discussão entre os pentecostais, que são mais estudados, porque já não há como defender que nesse texto se falaram línguas como se falam hoje na maioria das igrejas. Aí nós passamos mais ainda para mostrar que o próprio Pedro explica o que tinha acontecido. E Pedro fala o seguinte, nós não estamos embriagados porque as pessoas achavam que eles estavam porres. É 9 da manhã. Primeira coisa que Pedro tenta mostrar, isso não é algo irracional, nós não estamos descontrolados, nós não estamos em êxtase, nós estamos conscientes, felizes e conscientes, mostrando que a ação do Espírito Santo não é um álibi
para desequilíbrios emocionais, para pessoas se jogando no chão, para pessoas acharem que estão porres. E ele deixa muito claro, nós estamos lúcidos, nós entendemos. Ele começa a explicar o que estava acontecendo. A partir desse momento, ele apela para as Escrituras, dizendo, o que está acontecendo aqui foi o que Joel profetizou, prometeu. E ele começa a explicar o que ele tinha entendido por aquilo. Ele fala, Joel disse que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, mostrando que a partir desse momento o Evangelho ele se expandiria para todos os tipos de pessoas. Por quê? Porque no Antigo Testamento a presença de Deus está ligada ao povo de Israel. Então, você vai ver no Antigo Testamento que a maioria das vezes que o povo tem contato com outros povos é para guerrear. E eles tinham uma lei dizendo assim, não se misture com os outros povos. Então, no Antigo Testamento, para alguém se tornar judeu ou crer no Deus dos judeus, tinha que acontecer o que nós chamamos de proselitismo. Acontecia até um batismo. Se você pesquisar na cultura judaica antiga, quando um estrangeiro iria morar na terra de Israel, ele precisava passar por um batismo, o famoso batismo de águas, para ele se tornar um judeu, tanto de nacionalidade como de religião. Então, o contato com os outros povos era um tanto complicado. E a vez que os judeus conseguem ter um contato com outros povos, é para eles se tornarem a religião do outro povo. Então, eles começam a adorar Maloque, Baal, eles começam a adorar outros deuses, se corromper, eles são levados cativos, e lá eles se misturam com outros povos, eles se juntam com mulheres ou homens de outras nacionalidades, acabam invertendo suas culturas, suas religiões. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, existe uma promessa a se cumprir. Chegará o momento em que pessoas que não são do seu povo serão chamadas de meus. Deus tinha prometido por Joel. Vai chegar um momento que pessoas que eu não chamo de meu, eu vou chamar de meu, que eram os gentios. E agora nós temos um marco histórico na Bíblia. Deus vai cumprir a promessa. Cristo morreu, ele ressuscitou, e por conta dessa ressurreição eu vou deixar visível que o Espírito Santo alcançará todo o mundo, porque ele tinha prometido para quem isso? Abraão. Abraão, vai surgir na tua descendência alguém que vai abençoar todas as famílias da terra. Quando você vai ver a genealogia de Jesus em Mateus, ele é da família de quem? Abraão. Foi prometido a mesma coisa para Davi. Davi vai ter um descendente teu que vai sentar no trono para sempre. Não é Salomão, porque ele morreu. Mas quando você vai olhar a genealogia de Jesus, ele também é da descendência de Davi. Então, usando uma analogia, Deus cumpriu a promessa, porque quando Cristo ressuscita, ele está à direita do Pai, em glória, o nome que é acima de todo nome. Amém? Por que eu estou fazendo toda essa volta? Porque se você ler Atos, o capítulo 8, de Atos, um pouco antes ali, você pega, vem lendo do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, você vai se deparar com a primeira perseguição da igreja. E vai ter um cara chamado Estevão, que ele vai fazer todo esse trajeto que eu fiz agora para vocês. É incrível isso. Ele não prega a Bíblia a partir de um ponto. Ele pega toda a narrativa bíblica que ele vem trazendo. Porque Adão e Eva aconteceu isso, Noé aconteceu isso. Ele conta tudo no tribunal antes de morrer. Porque essa é a forma correta de entender a Bíblia e de pregar a Bíblia. A partir desse ponto, nós entendemos o quê? Que o Pentecostes é um ato histórico dentro da redenção. Deus escreveu isso na história para deixar marcado para o mundo o dia que ele cumpriu a promessa. Agora é visível. O Espírito alcançará todas as pessoas no mundo inteiro. Não significa que ele não existia no Antigo Testamento. Eu falei para vocês, ele existia, ele atuava, mas não era claro a forma de atuar dele. O pessoal do Antigo Testamento sabia pouquíssimas coisas sobre a atuação dele. O que eles sabiam era que ele capacitava reis, ele capacitava profetas, ele atuava dessa forma. Mas eles não tinham essa linguagem que nós usamos hoje do Espírito atuar em nós, nossa salvação,
de forma a morar na gente, nos conduzir em tudo que a gente faz. Agora, tá claro, por quê? Deus não escolheu se revelar de uma vez só. Deus foi se revelando aos poucos. Conforme a história foi acontecendo, Deus foi se revelando. É isso que eu venho falando até hoje para vocês. Amém? Isso tem que ficar cravado no coração de vocês. Cravado. Pedro fala o seguinte: se cumpre o que foi dito em Joel. Um marco importantíssimo aconteceu. Deus alcançará com o evangelho todas as pessoas da terra. Nesse exato momento, esses judeus que têm restrições com outras pessoas. O judeu, ele tem um sério problema com o samaritano. O samaritano, ele é um judeu também, só que ele é um judeu meio que expulso. Por quê? Porque logo após a morte de Salomão, quando o povo de Israel se corrompe em 2 reinados, o primeiro reinado a se corromper são os samaritanos. Eles começam a introduzir outras religiões no seu arraial. Então eles são considerados desviados, os samaritanos, enquanto os judeus são considerados ali, segundo cada um para si, aqueles mais evangélicos, vamos assim dizer. Então há uma certa rivalidade. Por isso, quando Jesus encontra uma mulher samaritana, todo mundo fica espantado. Correto? Então, vocês vão perceber aqui agora que tudo que vai acontecer no livro de Atos é mostrando para esses apóstolos o que Deus queria que eles fizessem. E, gente, presta bem atenção. Não é fácil para um judeu de nascença, que não gosta de samaritano e não gosta de gentil, ter que pregar para essas pessoas. São culturas diferentes, são costumes diferentes. O gentil e o samaritano, na sua maioria, está com a sua religião muito pervertida. Se você vê o povo judeu lá em Judá, já pervertido, já com os judeus, com os fariseus ali, pervertendo a religião, tu imagina os samaritanos. Você vai começar a perceber agora que, na história da redenção, primeira coisa que Deus fez após a ressurreição, alcançar os judeus. Pum! Ele alcançou os judeus. Pá! Mostrou para os judeus e capacitou eles para a missão, porque ele tinha dito, vai descer poder sobre vocês, para que vocês sejam minhas testemunhas. E aí, de novo, eu vou lembrar para vocês, para de achar que poder é só tão kamehameha em alguém, sabe? Igual a gente vê em filme que não é. Por que eu tô falando isso? Porque você vai ver em várias igrejas o cara metralhando. Já viram o cara metralhando o demônio? Deus me deu poder. Ele metralha o demônio. Ele tira uma espada e ele corta o demônio. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles receberam uma capacidade de conseguir comunicar quem Deus é, o que Deus fez, quem é Cristo, quem é o Espírito, quem é o homem, para todas as nações, para os confins da terra. Ele falou, vocês vão ter que falar para samaritano, para gentil, vocês vão ter até dos confins da terra, vocês não vão escolher para quem vocês vão falar. Vocês vão falar do meu evangelho para todo mundo. Então a primeira coisa que ele faz é o seguinte, ele derrama essa capacitação sobre eles. Só que ele marca isso na história para ficar visível. Só que isso não acontece só com os judeus. Você vai ter outros relatos bíblicos em Atos, aonde Deus ele permite que essa mesma situação aconteça, porque Deus ele quer mostrar algo para os apóstolos ali. Então eu quero analisar uma dessas histórias com vocês. É quando Deus alcança os samaritanos, tá bom? Por que eu vou analisar esse texto de forma isolada? Porque acontecem umas coisas esquisitas nesse texto, tá? E ali, pessoas com uma teologia contrária da nossa, eles vão defender um padrão que tem que acontecer. Quando eu falar normativo, significa que são pessoas que acreditam que tem que acontecer com todo mundo que se converte. Esse texto aqui é usado para defender que o que aconteceu com esses personagens tem que acontecer com toda pessoa que se converte. Amém? Então aqui eu vou estar sobre a perspectiva de 2 perspectivas diferentes. A primeira perspectiva é o pentecostal de origem clássica, que vai dizer o seguinte: todo cristão tem que passar por 2 etapas. A primeira etapa é quando ele se converte. Depois de um tempo, ele precisa buscar a segunda etapa, que é o batismo com o Espírito Santo, com evidências em línguas. Vou repetir o que eu já disse lá atrás. Quem acredita nisso? Pentecostais clássicos,
carismáticos, alguns, tá? Os neopentecostais acreditam nisso. A Igreja Católica acredita nisso de uma forma um pouco diferente, tá bom? Eu vou explicar para vocês. Dentro da Igreja Católica tem duas alas, uma ala que é chamada pentecostal e uma ala chamada mais tradicional. Mas eu quero olhar esse texto com vocês aqui para mostrar para vocês que a preocupação de Atos dos Apóstolos é narrativa. Lembrem também quem está escrevendo esse livro. É Lucas. Lucas é alguém que anda com Paulo e ele é o principal historiador da Bíblia. E por incrível que pareça, apesar daquela época, ele já é um historiador extremamente confiável. O cuidado como ele escreve, o cuidado da pesquisa que ele fez, apesar de alguns relatos que ele escreve tanto em Lucas, no seu livro de Lucas, quanto em Atos, ele não está presente em alguns desses, as pessoas que ele conversou para escrever esse relato são bastante confiáveis. Então ele está naquele ambiente dos apóstolos. Ele conhece os apóstolos, ele anda com Paulo, ele é o doutor, o médico de Paulo. Paulo todo espancado, é ele que cuida de Paulo. Então você vai perceber uma coisa, quando Lucas escreve Atos, mais da metade de Atos é sobre Paulo, porque é com quem ele anda. Mas quando ele escreve esses relatos, você vai perceber uma coisa, Paulo afetou teologicamente Lucas. Você vai perceber que na ótica de Lucas tem teologia paulina. Eu quero mostrar para vocês aqui. Amém? Por que eu preciso fazer todo esse movimento? Porque eu preciso ter certeza que vocês estão lembrando o que a gente está ensinando. Amém? Então vamos ler. Vamos começar a ler aqui desde o versículo 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. Muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia a Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Tá? Só para contextualizar aqui. Esse Simão aqui é um mágico. Vocês vão perceber ao longo do texto que ele ficou impressionado com o poder de Filipe, o poder dos apóstolos, e ele quis comprar esse poder. Ele achava que comprava. Então, você vai perceber um pouquinho aqui que no texto, o que ele queria era o interesse, ele queria o poder que ele estava vendo Filipe usar, os apóstolos usarem. Mas aqui a gente vai começar, então, a entender algumas coisas interessantes. Primeiro foi o seguinte: Filipe é um evangelista muito usado, enviado pelos próprios apóstolos. Mas a pergunta é, por que os apóstolos precisaram ser chamados? É a única vez que acontece isso. Não é que Filipe era incapaz, não era que Filipe não era autorizado, mas alguma coisa está acontecendo aqui no texto que, mesmo Filipe pregando, mesmo Filipe batizando ele nas águas, foi necessário ser enviado para lá 2 apóstolos. A gente vai começar a partir desse ponto, tá bom? Desse ponto. Vamos continuar lendo. Versículo
Eu saí do versículo 13, né? Vamos para o 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Uma coisa interessante aqui também, para deixar as perguntas atrás da orelha de vocês para a gente responder. Temos uma coisa esquisita aqui. Os apóstolos são chamados. Número 2. Uma outra coisa esquisita, eles não tinham recebido o Espírito. Aí eles impõem a mão sobre eles. Eles recebem o Espírito, mas eu não vejo línguas aqui. Uma coisa curiosa, não tem. Porque nós vamos analisar outros textos que tem a língua já aparecendo lá. Número 17. Lemos aqui, tá? Número 17. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Quantas pessoas precisavam ler isso em algumas igrejas, né? Você não tem parte, nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Amém? Até aqui. A minha análise hoje não é de Simão, mas eu li tudo para vocês entenderem o que aconteceu. A minha análise vai ser o seguinte, vai ser a partir desse ato. Eles vão até os samaritanos, eles impõem as mãos sobre os samaritanos e eles recebem o Espírito Santo. Como é que a gente entende isso? Amém? Por quê? Porque nós vamos ter algumas linhas teológicas, por exemplo, pentecostais, que vão dizer o seguinte: para que você receba o Espírito Santo, você tem que vir na frente. Aí alguém que tem o dom vai impor as mãos sobre você. Você começa a dar glória, 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 receba, e você recebe esse dom e começa a falar em línguas. Muitos vão partir para esse texto aqui para dizer que é válido por causa desse texto. Os apóstolos impuseram as mãos para receber o Espírito Santo, então nós temos que fazer isso também. Como se fosse, aí eu digo para vocês, normativo. O que é normativo? Tem que ser feito por todo mundo da igreja. Todo mundo tem que passar por isso e todo mundo tem que fazer isso. Então, o que eles entendem aqui nesse texto? Viu? Eles foram batizados, eles creram, foram batizados. Depois de um tempo, eles receberam a imposição de mãos e eles receberam o Espírito Santo. Estão entendendo o padrão aí? Eles vão pegar esse texto e vão falar assim: nós temos que fazer isso em nossos cultos. E aí você vai ver essa prática, acho que muitos já experimentaram isso, esse ato da imposição de mãos para transferir o Espírito Santo ou um poder, como se isso fosse normativo. A pergunta que a gente faz é: será que isso aqui está escrito para te dar uma ordem? Essa é a pergunta. É o cuidado que a gente tem que ter. Será que isso aqui está escrito para que seja um mandamento? Tem algum lugar do texto falando assim: faça igual? Essa é a linha de interpretação que a gente tem que seguir. Para que eu possa dizer para vocês: faça tal coisa, porque os apóstolos fizeram. Isso precisa ser normativo. A Bíblia tem que estar me mandando fazer isso. E a partir de agora eu quero analisar com vocês como é que a gente vai entender esse texto. Amém? Prepara o teu papel, a tua caneta, por favor. Eu quero partir
do ponto de 3 teólogos, tá? Primeiro vai ser o John Stott, segundo vai ser o Richard Griffin, e o terceiro que eu vou estar usando aqui vai ser o Simon Kistemaker, né, que faz o comentário junto com William Hendricks. Todos eles, nos seus comentários, partem do ponto de que, para eu entender a ótica lucana ou de Lucas, eu preciso entender a ótica de Paulo, porque Paulo é a pessoa responsável por introduzir a teologia em Lucas. Tá? Olha o que o Stott diz, por exemplo. Lucas sabia, por causa do ensino de Paulo, que o recebimento do Espírito é parte integrante da conversão. É exatamente por isso que ele destaca que, nesta ocasião, o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Ele quis deixar claro que se tratava de um caso que não era comum e não era normativo. Quando você vai ler Atos 2, Pedro, ele prega e diz que tem uma ordem que tem que acontecer. Ele vai dizer o seguinte: se arrependa dos seus pecados, seja batizado nas águas e receba o dom do Espírito. Você vai perceber que os apóstolos, eles acreditam que no momento que você passa por isso, que você se arrepende dos seus pecados, você deve fazer isso ao mesmo tempo. A consequência de se arrepender dos pecados é ser batizado nas águas e receber o dom do Espírito. O que isso significa? É o que nós ensinamos aqui. Toda pessoa que se converteu, ela se converteu porque ela recebeu o Espírito Santo dentro dela. Toda pessoa que se converte. E porque o Espírito Santo habita dentro dela, ela consegue ter a vida transformada, ela recebe seus dons. E o exemplo visível disso é o seu batismo. Correto? Primeiro ato que eu quero que vocês entendam é o que Paulo, por exemplo, fala sobre isso. No caso dos samaritanos, como é que é dividido esse texto aqui? Você vai ter a fé verdadeira, eles creram e foram batizados, isso que o texto diz no versículo 12. Tem uma ausência ali temporária do Espírito Santo, no versículo 16, e eles recebem depois o Espírito por imposição de mãos, 17. Então, eu tenho 3 pontos aqui para analisar com vocês. Vamos entender um pouquinho da norma apostólica. Como é que os apóstolos viam o batismo com o Espírito Santo? Porque não adianta a gente ficar olhando para Atos, sendo que o que mais Paulo fez foi dizer como é que o Espírito atuava nas pessoas. Vocês podem abrir comigo Romanos 8, 9? Romanos 8, 9. Quem achou, diga amém. Diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Primeiro fundamento, lá no início que eu coloquei para vocês. Gente, não existe a hipótese de alguém se converter e depois receber o Espírito. Para que você seja um cristão, você precisa ter o Espírito. Para que você possa se converter, você precisa ter o Espírito. A primeira norma de Paulo. O outro texto que eu quero que vocês abram, 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um único Espírito. Paulo, falando para a igreja, ele deixou bem claro, todos vocês foram batizados em um só Espírito. Todos vocês. Não há uma linguagem de alguns se converteram,
Ele poderia ter falado assim, todos se converteram, alguns foram batizados com espíritos e outros precisam buscar. Ele olha para a igreja e fala, todos foram batizados em um só espírito. Outro texto que eu quero que vocês entendam um pouquinho da norma apostólica. Vocês podem abrir comigo em Efésios 1:13. Acharam? Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Olha só, a teologia de Paulo, quando a gente crê, a gente é selado. O que é algo que é selado? Faz parte da gente, está na gente. Viu um selo de uma carta, está grudado, está vivendo conosco. Então, a ideia de que o Espírito Santo precisa vir com revestimento depois, para que você seja mais capaz, apostolicamente, não existe essa ideia. O Espírito Santo nos sela a partir do momento que nós cremos, porque é ele que nos dá a capacidade de crer, e a partir disso ele começa a agir internamente na gente para que isso apareça externamente. E aí você vai ter mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de ótica na visão, você vai ter dons fluindo através de vocês para capacitar você para o trabalho do reino. Então, o Espírito Santo é o agente inicial de tudo isso. Vocês estão entendendo? Inicial. Qual é o problema com a ideia de você receber um batismo com o Espírito Santo na segunda bênção? Porque o dom de línguas é um dom entre todos os dons. O dom de línguas, quando você vai olhar na igreja primitiva, ele não é para todo mundo, porque tem um que tem um dom, outro que tem outro dom, outro que tem outro dom. Cada um, dentro da igreja, recebe um dom na igreja primitiva para exercer em prol do reino. Você não tem todo mundo usando isso. Hoje, na igreja evangélica, toda pessoa, para ser mais aleluiado e mais com mais unção, ela precisa ter isso. E as pessoas levam mais a sério quem tem esse dom. As pessoas não querem levar a sério quem tem o dom de misericórdia, as pessoas não querem levar a sério quem tem o dom de contribuir, as pessoas não querem levar a sério quem tem o dom de animar os outros, as pessoas não querem levar a sério quem tem o dom de ensinar, porque isso a lei mata, que eles dizem, mas esse dom, se você subir, você tem mais poder do que os outros. Por quê? Porque eles acreditam que Atos é normativo. Eles leram um texto e eles acreditam assim, tem que acontecer com todo mundo. Mas eu vou repetir a pergunta. É isso que Lucas quis dizer? Será que foi isso que Lucas quis dizer? Quando ele escreve isso aqui, ele quis dar uma ordem? Será que é isso que ele quis dizer? O que eu quero que vocês entendam é, por que Lucas colocou lá, eles não tinham o Espírito Santo? Não era para que isso seja uma ordem, você se batiza nas águas, depois você recebe o dom do Espírito. Não era isso. Por que ele ressalta essa narrativa lá? Porque para Lucas, é o que o John Stott fala, é o que o Simon Kistemaker fala, não era comum a salvação ocorrer em dois processos. Não era comum alguém crer, batizar nas águas e não ter o Espírito. Isso não é uma norma comum do Novo Testamento. Não era o que eles viam. Eu já estou, nessa temporada, eu já tenho mais de 3 mil pessoas convertidas. Mais de 3 mil pessoas. Nós pegamos e ficamos olhando apenas para os apóstolos. Gente, a igreja não é feita só de apóstolos. Nós temos mais de 3 mil pessoas convertidas. Pessoas que creram na palavra e receberam o Espírito Santo e como evidência se batizaram nas águas. Mas na ótica de Lucas, ele falou assim, não é normal isso que aconteceu. Aconteceu algo fora da curva. Não é normativo. É algo incomum. E toda vez que algo incomum acontece, significa que a gente tem que ter atenção naquilo que aconteceu. Deus quer passar alguma mensagem com aquilo que aconteceu. Primeira coisa que eu percebo interessantíssima. Os dois personagens que ele chama
que a igreja manda ir lá ver se os samaritanos tinham sido convertidos. Não é comum os apóstolos ficarem fiscalizando se pessoas são convertidas ou não. Porque Filipe é um cara responsável. Você vai perceber que Filipe vai pregar em outros lugares e não vai apóstolo lá fiscalizar. Mas por que só nos samaritanos eles vão lá? Eu quero que vocês abram um texto comigo. Eu quero mostrar quem era João antes de ser esse discípulo todo que vocês acham, né? Que João é meio cuticute. Vocês já perceberam isso? O pessoal fala de João. Ah, João é carinhoso, né? Aí ele fala nas epístolas dele, meus filhinhos, né? O João tem essa linguagem. Ah, ele deitou aqui, assim, em Jesus, para ficar falando isso, como se ele fosse. Mas João, ele tem umas ideias meio tortas. Eu quero mostrar para vocês aqui que ele é meio... Vocês podem abrir comigo em Lucas 9. Todos acharam Lucas 9? 54. Olha essa pergunta aqui, ó. Mas, bora ler desde 53. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele iria para a Judéia. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Olha só que coisa, olha essa pergunta. Você não quer que, né, fogo caia do céu para destruir os samaritanos? O João que vai fiscalizar era o cara que outra hora chegou a cogitar que os samaritanos eram uma raça tão sem nexo que deveriam ser destruídos. Isso é muito importante a gente enfatizar, por quê? Porque são eles que vão lá tratar os samaritanos com toda didática, carinho, como irmãos. Por quê? Porque sim, gente, o judeu, ele está no meio do caminho. Ele é o principal povo entre os judeus e os gentios. Eles estão nesse meio termo da história. Quando eles começaram a crer, a tendência do crer deles era que eles fizessem uma igreja independente. Por que independente? Porque eles têm brigas. Jesus chega com a mulher samaritana, ela chega lá e fala assim: Senhor, onde é o lugar para se adorar de verdade? É no monte ou é no templo? Isso é uma rivalidade que tem entre samaritanos e judeus. Onde dizia o lugar santo é o templo. Se tu estiver fora da tua casa, tu tem que orar direcionado para o templo. O outro samaritano falava: não, lugar de orar é o monte. O monte onde nosso pai Jacó. Então, até nisso tinha briga. Qual é o lugar que Deus habita? Quando eles começaram a crer, a tendência desses samaritanos era eles abrirem uma igreja independente para eles. E a rivalidade continuar até então. Só que Paulo vai falar que Deus derrubou o muro de inimizade. Paulo vai dizer que todos foram batizados, grego, gentil, judeu, não tem mais isso. O Espírito foi derramado sobre todo mundo. Então, historicamente, após o Espírito ser derramado sobre os apóstolos, qual seria o segundo ato histórico de Deus? Resolver os problemas com quem? Com os samaritanos. Porque ele também profetizou isso. Ele disse que acabaria com essa inimizade. Então, o que vai acontecer? Pedro e João vão ter até os samaritanos. E olha que coisa engraçada. O João, que até então faz uma pergunta: vou tocar fogo neles? Não é bom tocar fogo neles? Ele vai lá e ele impõe as mãos sobre ele e eles recebem o Espírito Santo. Então, isso não é algo normativo, gente. Tem algo acontecendo por trás disso. Tem tensões acontecendo por trás disso. Deixa eu ler algo para vocês. João, o mesmo apóstolo que agora ora para que os samaritanos recebam o Espírito, é o mesmo que em Lucas disse: não querem que mandemos descer fogo do céu para os consumir? A hostilidade histórica entre judeus e samaritanos era profunda.
O Espírito foi retido até a chegada dos apóstolos para mostrar que agora não havia fogo de julgamento, mas fogo do Espírito de reconciliação. Deus não quer mais que os judeus estejam em rivalidade com os samaritanos. Porque agora até os samaritanos seriam alcançados de forma bem específica a conhecer o Evangelho. É importante observar que isso evitou uma cisão. A igreja dos samaritanos nasceu debaixo da mesma autoridade apostólica que a igreja de Jerusalém. Alguns equívocos. O católico romano e o católico anglicano, que também tem uma linha, eles acreditam que isso aqui é uma norma que tem que acontecer. Que norma é essa? O católico acredita o seguinte: depois que você se batiza, você tem que receber a imposição de mãos do sacerdote, para aí você ter, de fato, recebido o Espírito. É uma normativa, tem que acontecer. Se não fizer isso, não acontece. Tem uma linha, que é a linha carismática deles, que vai acreditar bem parecido com o pentecostal, que você tem que receber com a evidência em dom de língua. O pentecostal vai acreditar que todo pastor tem que botar a mão sobre a pessoa, impor as mãos e então derramar o Espírito Santo. É o que nós chamamos de transferência de unção. Já ouviram falar nisso? Transferência. Um cara que orou muito, muito aleluiado, cheio de poder. Eu vou falar que eu gosto de assistir um desenho, ele pega o ki dele e ele joga na pessoa. Uma transferência de unção. Vocês estão entendendo? Eu já fiz isso, tá? Preciso confessar para vocês. Um dia eu peguei com um amigo meu, né? Falei, ele tava uma dificuldade. Falei, senta aí. Senta aí. Segura na minha mão que eu vou passar agora toda a unção que eu tenho buscado de Deus. Ele se tremeu lá na hora. Eu me tremia assim também para passar energia. Onde é que ele está? Desviado. Não está na igreja, que a minha unção não foi suficiente. Ele continua. Nem tudo que acontece em Atos deve se transformar em norma. Isso é uma coisa muito importante. Cuidado quando você for defender um ponto de vista. Você pode ler todos os textos possíveis. A pergunta que se faz: o autor está te mandando transformar isso em norma ou ele só quer te contar uma história? O maior erro que você comete no livro de Atos é que o objetivo de Lucas é qual? Contar o que aconteceu com os apóstolos nesse momento épico da história. Ele só quer contar. Os livros responsáveis por lançar doutrinas são as epístolas. Epístola de Pedro, João, Tiago, Paulo. Lá tem doutrinas normativas para a igreja cumprir e replicar. Aqui, Lucas quer contar história. E aí, meus irmãos, você está tão condicionado que você quer olhar aqui como é? Ele quebrou o braço e 3 dedos. Normativo. Irmão, por favor, eu sou homem de Deus. Quebra o meu braço. Né? Já viu aquele? Tem um meme antigão ali, que é da época da MTV, né? Do Padre Quemedo com o filho do diabo, já viram? Quebra esse dedo se tu for filho de Deus. Não é normativo. O que nós estamos vendo aqui é Lucas contando a história e falando assim, cara, tem algo estranho aqui. Não é comum o que aconteceu com esses samaritanos. Mas por que Deus permitiu que eles não recebessem o Espírito de Deus? Porque Deus fez Pedro e João irem até eles para deixar claro que agora o Espírito seria derramado sobre toda a carne, inclusive os samaritanos, eles gostando ou não. E para vocês não faz sentido isso. Para a gente aqui, guerra com os samaritanos. Para vocês não faz sentido, nem para mim. Mas vocês não sabem a rixa que deu. Se vocês puderem, tiverem um tempinho, pesquise um pouco essa época do Antigo Testamento, a divisão entre os samaritanos, o reino do norte e o reino do sul. Pesquise um pouco sobre isso. Vocês vão ver o que aconteceu entre eles. As ofensas, a briga toda entre eles. Vocês vão começar a olhar para esse texto e vocês vão perceber, meu Deus, para João e Pedro terem ido lá. E você lembra que Pedro
É o mesmo Pedro que é chamado a atenção por Paulo, porque ele é meio preocupado com os judaizantes. Então, Pedro é um cara que é culturalmente meio enraizado. Ele é meio assim, aquele judeu mais tradicional. Então, não acho que é fácil para Pedro chegar até, como é? Samaritano. Eles queiram. Bando de cachorro. Porque era um dos apelidos que eles se chamavam. Eles não creram de verdade. A tendência humana era isso. Não, isso aqui é história. Primeira oportunidade vão se corromper. E eles vão lá. E o texto diz que eles impõem as mãos. Qual é o propósito disso, então? Mostrar que os samaritanos e judeus pertencem à mesma igreja. Confirmar a unidade da fé e a autoridade apostólica. Além de trazer os samaritanos para dentro da igreja, os samaritanos precisavam entender algo. A liderança apostólica vem dos judeus. Então, é um ensino de via dupla. Vocês estão entendendo? Os samaritanos poderiam abrir sua própria igreja. Os apóstolos poderiam renegar os samaritanos, mas Deus manda eles até lá, para que os samaritanos percebam que eles precisariam se submeter à autoridade apostólica, mesmo eles não gostando deles. Mas, ao mesmo tempo, aqueles apóstolos precisavam entender que eles precisariam entender que não era sobre eles, era sobre o evangelho e a história da redenção. E aqui tem um erro muito importante que muita gente comete ao ler Atos. Atos não é o livro sobre a tua experiência. Atos não é um livro sobre experiência pessoal de pessoa. Atos é um livro que mostra o cumprimento das promessas de Deus através da ressurreição de Cristo. O livro de Atos fala sobre o marco que Deus deixou na história, dizendo que o evangelho alcançaria todas as pessoas, mas de forma clara, sem enigmas, de forma visível, de forma completa. É por isso que eles vão ser perseguidos. Esse texto que eu li para vocês, onde Filipe está pregando o evangelho, em cima dele está dizendo o seguinte: eles foram dispersos. E os que foram dispersos para pregar o evangelho. Olha a obra de redenção de Deus. Deus, ele, além de marcar a história com Pentecostes para mostrar para os apóstolos, agora vocês vão ter que partir. Ele não esperou eles partirem, não. Ele jogou uma perseguição no meio deles, para todo mundo fazer assim, ó. Ou vocês vão evangelizar porque querem, ou eu vou fazer vocês evangelizar. E eles partem para evangelizar. Então, esse ato é para mostrar que esses samaritanos precisavam se submeter à autoridade apostólica e que agora os apóstolos precisavam entender que eles eram povo de Deus, eles deveriam ser pastoreados, ensinados e cuidados. Eu sei que vocês estão me escutando aqui, não faz sentido nenhum para vocês, porque vocês não têm rixa com o samaritano. Eu quero que vocês imaginem agora uma igreja de esquerdista ativista extremo e direita ativista extrema. Imagina. Vocês estão imaginando aí? Vocês estão vendo o que está acontecendo aí, né? Gente matando não sei quem, manifestação, um monte de coisa. Né? O cara da esquerda se deu mal, gente da direita comemora. Gente da esquerda se deu mal e vice-versa. Né? Tá assim. Matou, comemorou. Não importa o lado. Morreu alguém da esquerda, a direita comemorou. Morreu alguém da esquerda, né? Acontece assim. Então, tu imagina agora a gente juntar toda essa galera e falar assim, vamos fazer um culto. O que vocês achariam? Essa é a tensão daquela época. É pesada. Então, quando chega Pedro e João, é o João que chega e fala assim, tu não quer jogar um fogo neles, não? É o Pedro que, quando chega os judaizantes, fica com vergonha de comer com os gentios. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é o macro. Se você não olhar o que está acontecendo ao redor, você vai pegar e falar como é, tem que impor as mãos e fazer isso? Você vai achar que é normativo. E Lucas não quis dizer que você tinha que fazer isso. Ele quer mostrar na história que ele achou algo diferente ali. Ele falou, interessante, eles se converteram e depois eles receberam o dom do Espírito. E a história vai contar o seguinte, que eles foram lá, ergueram suas mãos. A evidência do Espírito lá tem umas coisas curiosas, não tem dom de línguas. Por quê? Porque a Escritura não ensina que línguas sejam provas necessárias do Espírito. O dom é apenas um entre muitos.
e não concedido a todos. Ele fala isso no livro Batismo e Plenitude do Espírito. Nós temos uma verdadeira evidência do Espírito. E é essa evidência do Espírito que ninguém quer conversar. Primeira evidência, fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Eu não sei por que as pessoas têm um problema com esse texto. Porque a evidência do Espírito tem que ser essa. Mudança de comportamento. É o que ninguém quer. Aí você pode estar diante de mim defendendo que tem que ser batizado com o Espírito para falar em línguas, defende, e isso nem acontece na tua vida. Acharam aí? Eu vou só ler rápido, é muito conhecido. Deixa eu colocar aqui. Diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas em cima, no 20, ele fala, no 19, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Esse texto aqui, poucas pessoas querem conversar. Poucas pessoas querem conversar. Então, o que nós vemos hoje, e eu sou bem radical nesse sentido, todo mundo dizendo que tem segunda bênção, que fala em língua, mas as principais igrejas que defendem isso aqui estão cheias dessas obras da carne. Nós temos algum problema aí. Eu sempre tenho pregado com vocês que nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores, correto? Mas tem situações que já é demais. Já é demais até para um ímpio. Olha que situação interessante. Tem situações que são demais até para o ímpio, que ele fala assim, ele fala, meu Deus. Mas é uma defesa de uma normativa no texto, de que você precisa receber essa segunda bênção para ser alguém capacitado. Quando Lucas nunca quis deixar isso normativo. Lucas está contando uma história de alguém que estava observando e pesquisando. Cuidado para não transformar em normativo aquilo que não é normativo. Cuidado para não pegar uma narrativa e transformar em uma doutrina. O que é uma narrativa? Chapeuzinho Vermelho foi na casa da vovozinha entregar doce. Não é isso que diz? Aí o crente leu isso na Bíblia. Sabe o que ele vai fazer? Toda segunda-feira ele bota a sua roupa vermelhinha e sai para entregar doce para sua avó. Porque ele entendeu que isso é normativo. Quando, na verdade, o autor da Chapeuzinho Vermelho, estou sendo bem explícito, vocês poderiam entender o que eu quero dizer. Na verdade, o autor da Chapeuzinho Vermelho não está te mandando mandar doce para a vovozinha. Ele está contando uma história. Porque qual é o pensamento por trás dele? Tem ensinamentos por trás da história da Chapeuzinho Vermelho. Vocês estão entendendo? Então, voltando aqui para o texto, para a gente finalizar aqui. Nós sabemos que a verdadeira evidência é o fruto do Espírito, o poder para testemunhar, Atos 1,18, e a unidade no corpo de Cristo. Essas são as evidências do Espírito. Você quer saber se você tem o Espírito? O que é que te domina? Obra da carne ou fruto do Espírito? O que é que mais te domina? Você é conhecido mais pelo quê? Você consegue falar de Jesus? Você consegue testemunhar? 3. Você vive em unidade com o corpo de Cristo? Você participa? Você tem vínculo? Você ajuda? Você serve? Essas são as evidências apostólicas do Espírito Santo. Um resumo básico antes da gente ler o texto de novo agora com essa ótica. O Espírito e os samaritanos. Qual é a norma apostólica de Paulo? O Espírito é dado na conversão, porque não há cristão sem Espírito. 2. Nós temos em Atos 8 uma exceção histórica. Samaritanos creem, mas o Espírito veio depois. Por que isso? O propósito foi a reconciliação
entre os judeus e samaritanos. Unidade sobre a autoridade apostólica. Esses samaritanos também precisavam entender que a autoridade sobre ele eram os apóstolos. A aplicação para isso é: não podemos buscar uma segunda experiência achando que aconteceu nesse texto é normativo e é um mandamento. O que nós precisamos entender é que nós devemos andar no Espírito, porque ele já habita na gente. E nós precisamos ter um comportamento diferente, um relacionamento com a igreja diferente. E nós precisamos servir a igreja em unidade. O Pentecoste já nos afeta no momento da nossa conversão. Você não precisa pedir uma experiência nova. Você precisa parar de ser preguiçoso e irresponsável e usar, perceber e obedecer o que o Espírito branda dentro de você. Então, nós devemos sair daqui como? Com um compromisso de responsabilidade, de colocar nossas responsabilidades em dia. Você que não ora, você que não lê a Bíblia, você que não serve a igreja, você que não ama os seus irmãos. É isso que nós precisamos entender. Você que está dominado pelas obras da carne e se diz crente. Se diz crente. Ainda pode me dizer, falar, eu recebi esse segundo dom como experiência. Como é que esse Espírito te dá uma segunda experiência, te reveste de poder, mas não tira esses teus maus costumes aí? Por acaso esse Espírito é falho? Por acaso esse Espírito é fraco? Por acaso esse Espírito trabalha de um lado e não consegue trabalhar de um lado, ele vai para o outro e deixa de trabalhar naquilo que ele trabalhou? Então, meus irmãos, Atos dos Apóstolos não é normativo. Atos dos Apóstolos mostra o cumprimento da promessa de Deus feita no Antigo Testamento, aonde o Espírito seria derramado sobre todos. Nós já falamos sobre doutrinas em Hebreus, Romanos, Timóteo. Aqui é normativo. Lucas não está mandando você impor as mãos. Por exemplo, vou pedir para o irmão evangelizou lá na casa dele, o tio dele. Aí ele pregou, aí ele liga para o pastor, pastor, agora vem aqui, coloque a mão nele. Está faltando isso para receber o dom. Isso não é normativo, gente. E além da norma, ainda colocaram uma coisa mais, que é o da glória, 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 que não tem também no texto. Da acrescentar uma norma. Então a gente tem que ter um cuidado como um cristão reformado, de ter certeza do ensinamento que nós estamos aqui vivendo. Amém? Cuidado para não olhar como normativo o que não é. Queria que vocês ficassem de pé. Vou ler aqui Atos 8:14. Agora, com tudo isso que eu falei para vocês. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito. Amém? Isso aqui é algo fora da curva na história. Isso aqui não é algo normativo. Você não vai ver isso acontecendo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. O que nós podemos ver acontecer só nesse livro é mais de 12 mil pessoas passando pelo arrependimento, recebendo o dom do Espírito e se batizando. 12 mil pessoas. Agora, se você quer me dizer que você quer colocar 150 pessoas de um lado e mais de 12 mil pessoas de um lado e me dizer que 150 é normativo, aí você pode ficar com essa interpretação para você. Porque nós temos aqui conversões em massa de pessoas que não receberam esse dom de línguas. Porque o dom de língua, na verdade, nesse contexto de Atos, é um marco histórico, mostrando que Deus ia falar para todas as nações. Por isso que eles falam em outras línguas e pessoas de outros países entendem a sua língua materna as grandiosidades de Deus. Eles estavam falando as grandiosidades de Deus e as pessoas entenderam as grandiosidades de Deus. Coisa que nessas línguas que nós temos hoje você não entende nada. Amém?
Eu quis analisar esse texto com calma, eu não estou com pressa nisso. Eu tenho outros textos aqui em Atos, uma história no 9, por exemplo, ali indo para o 9 e 10, que você vai ter uma evidência com dom de línguas. Nós vamos conversar no próximo culto sobre esse. Ela já é mais curtinha, junto com mais 2 outros textos, para a gente então entrar em Atos, para a gente entrar em Coríntios. Nós vamos finalizar, todo esse mês eu vou usar para estar analisando o dom de línguas, correto? Quando for o início do mês que vem, nós vamos entrar na questão do batismo nas águas, que é uma outra questão que é estranho a alguns que estão aqui, como é que nós entendemos isso, para que no dia da reforma, aniversário da reforma, a gente tenha pessoas sendo batizadas aqui nas águas, aqueles que não são batizados ainda, amém? Os que não são batizados ainda, a não ser que você tenha vindo de uma neopentecostal. Mas aí você vai passar por uma entrevista, vai conversar com você, ver que você entendeu onde você foi batizado, para a gente conversar por isso. Então eu vou tirar um mês inteiro para falar só sobre batismo após acabar. Então eu tenho aqui, eu acho que 2 domingos, é isso? Ainda, né? 2 domingos. Eu tenho 2 domingos. Um domingo eu fecho Atos, no outro eu fecho Coríntios, tá bom? Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer Ele por ter o Espírito Santo. Por o Espírito Santo estar mudando o nosso caráter. Por o Espírito Santo nos capacitar para servir no reino dele. Amém? E outra coisa importante, vamos agradecer a Deus por Ele cumprir o que Ele prometeu na história. Ele não só cumpriu, Ele deixou registrado na história. Ele acabou com briga entre samaritanos e judeus, entre judeus, samaritanos e gentios. Amém? Porque a igreja agora é um lugar de unidade, de comportamento diferente. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por estarmos aqui hoje. Nós estamos lidando, Senhor, com a Tua palavra, que é um livro antigo, necessário e extremamente fundamental para a nossa vida. Pai, eu te louvo. Eu te louvo porque tudo que o Senhor prometeu no Antigo Testamento, o Senhor cumpriu e marcou na história, para que a gente conseguisse voltar a esse marco histórico e ler essa história quantas vezes a gente quiser. Para que a gente lembre que nós já temos os frutos disso. Nós vivemos com o Teu Espírito, nós somos guiados pelo Teu Espírito. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. E nós queremos valorizar isso na nossa vida. Para que, de fato, a gente viva uma vida como alguém que é cheio do Teu Espírito. Nós queremos perceber a ação do Teu Espírito. Nós queremos obedecer à condução do Teu Espírito. Para que, de fato, a gente possa estar conectado contigo. Em gratidão, em atitudes, em mentalidade. Se aqui nessa igreja tem alguém que parece, que sente, que está sendo dominado pelas obras da carne, que não encontra essa evidência do Teu Espírito, se caso ela já for regenerada, mas ela está em queda, em uma espiritualidade falha nesse momento, em uma crise, eu oro para que essa palavra possa mostrar para essa pessoa que ela precisa abrir os olhos para perceber que o Espírito Santo está dentro. Que ela precisa entender que o Espírito Santo está dentro, habitando, fluindo e trabalhando. E isso, para que isso afete nos nossos corações, Senhor, uma alegria, traga uma certeza. Que todo desânimo seja destruído diante dessa palavra. Que toda confusão seja destruída diante dessa palavra. Aqueles que estão aqui hoje, que acharam que foi um pouco difícil para entender, também desperta eles para entender que eles precisam correr atrás daquilo que foi perdido. Nós precisamos estudar a Bíblia, Senhor. Nós precisamos amar a Tua Bíblia, a Tua palavra. Que isso possa estar em nossos corações. Que essa igreja valorize o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, que é o agente na salvação, na santificação e será na glorificação. Que a gente não seja, Senhor, aqui, evangélicos ocos, sem ânimo para o tom evangélico, uma vida mundana, mas que a gente ame o Senhor mais do que tudo. Eu te apresento cada coração, cada mente, que cada indecisão seja destruída. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós podemos dizer não para o pecado, apesar de a gente ter nossas pequenas quedas, nossas falhas, mas nós não somos controlados
mas pelo pecado. Senhor, que teu Espírito possa nos mostrar nossos pecados de estimação, aqueles pecados que a gente defende, aqueles pecados que a gente até usa teologia para defender. Senhor, nos dá uma mentalidade correta, nos dá um sentimento correto. Senhor, se o teu evangelho, se a tua obra de amor, se tu entregar teu filho, se tu dar o teu Espírito, não nos comove, não nos muda, não nos molda, Senhor, o que mais poderá mudar a nossa situação? Por isso, Senhor, desperta-nos aqui hoje, para que a gente possa entender que não é hora de estar dormindo, mas nós fomos acordados, vivificados por Ti para viver na luz. Nós somos o Teu Filho e quando essa igreja está junta, Cristo é visível. Coloca mais a mão no nosso coração pela Tua palavra, mas de uma forma correta. Não para usar para o nosso bel prazer, não para validar nossas experiências, mas para, de fato, renunciar à nossa carne. Obrigado, Senhor, por essa noite. Que eu possa levar todos guardados e protegidos, que essa palavra possa estar no coração deles, que ela possa cair em terra fértil agora e que isso possa gerar frutos, Senhor, de atitudes. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor com alegria? O culto está encerrado. Não saia sem dar um abraço no seu irmão.